Hoje vamos falar de aranhas. Introdução sem graça. E, na verdade, não tem absolutamente nada de estranho em ser um vídeo sobre aranhas. Afinal, foi com aranhas que eu construí esse canal. Nesses últimos 5 anos de canal, eu já mostrei para vocês vários tipos de aranhas, tanto nacionais quanto exóticas, e percebi uma tendência. Quanto mais cara ou mais estranha a aranha, mais as pessoas ficam curiosas sobre ela. Por exemplo, trouxe o Piotrus. Piotrus é uma tarântula da espécie Triltocatl ou Pilosus nicaragua, ou seja, uma tarântula encaracolada. Eu comprei o Piotrus por cerca de 50 zlotys. Sim, esse é mais ou menos o preço de um macho adulto, mas para mim o Piotrus não vale só 50 zlotys, para mim ele não tem preço. E como o mercado de aranhas tem suas próprias regras, assim como qualquer outro mercado, algumas aranhas são mais baratas e outras são mais caras. Hoje trago algo especial para vocês, e é extra caro. E é exatamente esse algo especial que eu tenho comigo. Aqui tem um recipiente e aqui na mesa tem outro recipiente, porque, olha só, há pouco tempo eu postei um vídeo público onde eu mostrava absolutamente todos os meus animais de estimação, e lá também estavam todos os meus animais mais caros, ou seja, aquelas aranhas caras, cobras caras e assim por diante. Recentemente fiz umas compras que acabaram com minha carteira. Foi uma compra impulsiva por causa de uma promoção na Spider Shop. Comprei um casal de uma aranha que vou mostrar hoje. Eles ainda estão feios, mas espero que gostem, pois vão ficar bonitos quando crescerem. Agora é o seguinte, tudo gira em torno justamente desses dois recipientes. E aqui vocês basicamente já têm escrito, então é um spoiler, e dos grandes do que tem aqui dentro. Antes, aqui ficava o Liphistius ornatus, a famosa trapdoor fêmea, que transferi para outro recipiente para colocar este camarada. E atualmente está aqui algo que conhecemos pelo nome de Hyllobrachys sp Tropical Blue. E além disso, tem um Tropical Blue e outro Tropical Blue, essa é a fêmea e esse é o macho, ou seja, temos um casal. Então, agora, Hyllobrachys sp. O Tropical Blue é uma aranha cuja espécie exata não é conhecida nem descrita. Ela chegou à criação há cerca de 2 ou 3 anos, mas não tenho dados precisos. Seria preciso perguntar a quem popularizou essa espécie, mesmo que ainda não seja oficialmente descrita. E mais cedo ou mais tarde, suspeito que em alguns anos, assim como aconteceu com Hyllobrachys nathanicharum, que antigamente era conhecido como Hyllobrachys sp. Electric Blue, depois os cientistas pegaram, descreveram ele, e agora ele tem o nome, se não me engano, de tarântula elétrica em polonês, e já é uma aranha bem descrita, assim como no caso do Hyllobrachys sp. Tropical Blue. Ele ainda não foi descrito, mas dá pra ver que é diferente do elétrico, e na minha opinião é um pouco mais bonito, pelo menos por baixo. Porque se vocês olharem aqui nesse potinho, eu vou mostrar pra vocês, se vocês olharem nesse potinho, essa aranha é assim que ela parece. Então, sinceramente, se eu encontrasse uma aranha dessas na selva da Tailândia, eu não esperaria que na Europa as pessoas estivessem dispostas a pagar, por exemplo, 500 euros por ela. Por uma aranhinha tão pequena, talvez eu tenha exagerado com os 500 euros, mas por esse casal em estágio 2, 2 camas ou L4-5 paguei 1.800 zlotys com desconto em vez do preço normal de 2.500 zlotys. Uma grana preta. E é uma grana preta que, digamos, é instável, porque mesmo que a gente realmente gaste, por exemplo, esses 2,5 mil em um casal de aranhas, de repente algo pode dar errado e essas aranhas podem morrer. E aí vira um problema. Felizmente não é a primeira vez que lido com essa aranha, porque se vocês acompanham meu canal, e eu suspeito que acompanham, naquele vídeo em que mostrei toda a minha criação, eu também mostrei, e acho que foi até um vídeo para os apoiadores que eu já tive aqui uma fêmea quase adulta dessa espécie. Mas eu não tenho mais essa fêmea porque ela está em exposição em Katowice com o Przemek, do canal Arachnoshobi. Essa fêmea está viva, e espero que continue por muitos anos, pois tarântulas costumam ser longevas. Segundo fontes, uma fêmea dessas pode viver de 12 a 15 anos. Eles ainda são jovens e espero criá-los até a fase adulta em 2 ou 3 anos, mas provavelmente não vou reproduzi-los. E agora, antes de eu contar por que não vou reproduzi-los, uma breve digressão. Essas aranhas vivem na Tailândia tropical, sendo aranhas tropicais. Todas as aranhas do gênero Hyllobrach vivem no sudeste asiático. E elas são bastante incomuns, porque vivem em paredes rochosas ou em saliências de pedra, onde há muita luz. Se vocês observarem o terrário dessa aranha, criado pelo Wojtas, dono de um criador em Cracóvia, mostrado pelo Przemek em vídeo, verão que ele imita uma parede rochosa onde essas aranhas fazem seus ninhos. No entanto, não quero permitir isso, porque aqui surge um certo problema. Após conversar com várias pessoas que criam casais adultos dessa espécie, concluí que a reprodução dessa aranha é muito difícil. E por quê? Porque após a cópula, a fêmea morre.
Não sei como isso acontece, não sei por que isso acontece, mas uma fêmea adulta dessas vale cerca de 5 mil. Então, não faz muito sentido pra mim acasalar um casal desses e depois, por exemplo, a fêmea morrer uma semana depois. Isso é complicado. Com essas aranhas, algumas pessoas também têm esse problema, mas eu, na verdade, não tenho esse problema, que é, quando elas são pequenas, ou seja, no estágio em que estão agora, com cerca de 2 a 2,5 centímetros, infelizmente elas ainda não têm aquelas cores pelas quais eu adoro essa espécie. Para as cores, vale a mesma regra dos Ilobrachys natani harum, os conhecidos elétricos. E como sabemos, os elétricos são azuis. Eles são lindos e azuis, com um tom rosado-violeta, enquanto o Tropical Blue é mais azul esverdeado e cobre uma área maior na parte inferior do corpo. Isso também dá a impressão de que essa aranha é simplesmente mais colorida, mas ela precisa se exibir, ou seja, adotar sua postura de ameaça para que essa cor fique visível, porque por cima ela é meio cinza, meio marrom, meio feiosa, né? Mesmo assim, é uma aranha rara e linda. E aqui vem uma certa surpresa e curiosidade, porque embora de fato o olho humano perceba a cor da parte de baixo dessa aranha como azul esverdeada e o cérebro processe isso como azul esverdeado, fazendo a gente pensar que essa aranha é azul esverdeada por baixo, não é bem assim. Porque, como se vê, tanto a elétrica quanto a tropical, assim como a grande maioria dos animais azuis, incluindo insetos e aracnídeos, na verdade não são azuis. E isso é o que chamamos de cor estrutural. Isso significa, e aqui um ótimo exemplo são as borboletas do gênero Morpho. Elas são azuis, ou pelo menos achamos que são azuis, mas essa cor azul surge por causa de uma estrutura tridimensional especial das escamas nas asas, e essas escamas refletem a luz de tal forma que o olho humano as vê como azuis. E aqui há uma prova muito interessante de que isso é verdade. Apenas água já funcionaria, mas como demora, vou mostrar usando outro solvente. Vou usar acetato de etila, um químico usado para adormecer insetos na entomologia. Borrife esse solvente na asa de uma morfo e a cor muda imediatamente. Ela muda porque a estrutura das escamas nas asas muda e de azul passa a verde. O mesmo princípio valeria para essas aranhas. Claro, não sou idiota. Quer dizer, eu sou meio idiota, mas não sou burro a ponto de jogar solvente em aranhas vivas, então não vou fazer isso aqui. Outro exemplo. Uma vez, eu preparei uma fêmea muito grande de Tani Harum, ou seja, uma elétrica. E depois de cerca de 24 horas em 100% de umidade, porque eu precisava amolecer essa aranha, a cor da parte de baixo dela ficou verde. Mudou a estrutura dessas partes coloridas na perna da aranha e passei a ver outra cor. E... como eu disse antes para vocês, nessa fêmea eu acho que ainda a cor azul não vai ser visível. Mas aqui temos um macho, ele está mais ou menos nesse ponto, nessa perna, e temos a exúvia. E olha, nessa exúvia, se eu aumentar um pouco a luz e pegar no ângulo certo no macro, essa cor azul esverdeada já começa a aparecer, então é muito legal. E isso é tudo da minha parte, muito obrigado por assistirem. Se vocês aprenderam algo interessante, deixem um like, se inscrevam ou não se inscrevam e tal, e a gente se vê no próximo vídeo. Oi!